título do documento é longo, à semelhança do longo caminho que se tem de percorrer para alcançar os seus objetivos. Para uma reforma do sistema financeiro e monetário internacional na perspectiva de uma autoridade pública de competência universal. É este o nome de uma nota do Pontifício Conselho Justiça e Paz. Ela é hoje a matéria-prima para a nossa conversa com o Presidente e a Vice-Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Muito obrigada, Doutora Maria do Rosário Carneiro, Professor Alfredo Bruto da Costa, muito obrigada por estarem novamente connosco. Começo por si, professor Alfredo Bruto da Costa. Esta nota tem um nome longo e é mais do que uma proposta, é sobretudo uma proposta de um governo mundial a nível financeiro e monetário. Sim, eu utilizaria mais a palavra governança do que governo. Isso para evitar uma ideia de que se pretende ter uma autoridade autoritária, passa pelo pleonasmo, à escala mundial. Não é isso que está subjacente ao documento. O Papa João XXIII, na sua encíclica Pacem in Terris, falou de dois conceitos que não foram depois desenvolvidos ao longo dos anos, que foi o conceito de bem comum aplicado à escala mundial. Já nessa altura se tinha uma ideia clara de que a chamada questão social, que era sobretudo ao nível dos países, quando muito ao nível da Europa, era já nessa altura um problema mundial. Portanto, nós tínhamos que ter a noção de que o bem comum não se esgota ao nível de cada país, que há um bem comum mundial, à escala universal, e relacionado com o bem comum, há alguém que zele por ele, também à escala mundial. E o Papa João XXIII designou essa entidade como uma autoridade pública mundial. Ora bem, este documento, portanto, pega nesses dois conceitos e desenvolve-os. A sua atualidade é evidente, as desigualdades à escala mundial, quer entre os países, quer no interior dos países, apesar de algumas melhorias em alguns países, noutros, de um modo geral, estão a aumentar, mas utiliza essa noção da autoridade mundial conjuntamente com o conceito de subsidiariedade. Portanto, isso significa que nada deve ser feito por essa autoridade mundial que possa ser feito corretamente à escala nacional. Mas como é que funcionaria essa autoridade mundial? Seria legitimada pelos cidadãos, pelos países? Portanto, há aqui dois problemas. Um é o método. E quanto ao método, o documento do Conselho Pontifício Justiça e Paz salienta que tem que ser alguma coisa livremente aceite pelos países. Portanto, não pode ser uma coisa imposta. Senão, não funciona. Em segundo lugar, eu não posso dizer que o documento propõe, mas há uma referência que permite dizer-nos que, porventura, o Conselho Pontifício esteja a pensar nisso. Há uma referência às instituições e à Organização das Nações Unidas. Eu, pessoalmente, penso que seria difícil pensarmos em qualquer autoridade desse tipo fora do esquema das Nações Unidas. E até pessoalmente acho que uma autoridade destas devia emanar do próprio Conselho, como é que se chama? O Conselho Executivo das Nações Unidas, não é? Que tinha que ser recomposto, porque ainda tem muito pouca gente, na linha do que está a acontecer ao G8, que agora já é G20, etc. O Conselho de Segurança, queria falar do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança ainda tem uma composição muito relacionada com a Segunda Guerra Mundial, portanto tinha que ser revista, etc., a sua composição. Eu vejo como uma emanação do Conselho de Segurança, mas não posso dizer que seja essa a proposta do documento. Não é? Doutora Maria do Rosário Carneiro, é uma utopia esta governança mundial? É uma utopia cristã? Não sei se ela é cristã. Eu diria que ela é uma utopia de todas as pessoas de boa vontade.
que põem em primeiro lugar o bem-estar das pessoas. Porque é de bem-estar que se trata. As pessoas querem viver bem e querem viver em paz e para viver em paz têm que viver num mundo que seja justo. Portanto, esta é a utopia da humanidade. É viver num mundo que é em paz e que é num mundo que é justo. E que para que isso aconteça a uma escala mundial, naturalmente carece de regulação. A crise que nós atravessamos demonstra que, apesar da existência das Nações Unidas, apesar de múltiplos outros organismos e de outros tratados que pretendem fornecer instrumentos de regulação, nada disto funcionou. Foi a desregulação clara dos mercados, assente numa desregulação ética. Isso está já claramente assumido. Seria uma entidade mais ética do que financeira e monetária? Não, de todo, não. O que eu estava aqui a querer dizer é que a desregulação foi consentida porque progressivamente a informação assente em todos estes organismos que nós sabemos que existem, deixou de ser subordinada a critérios éticos e que têm como fim a realização do bem de todos, do bem comum à escala mundial e à escala nacional. Foram determinados por critérios que nós ouvimos falar de serem de natureza técnica, instrumental na realização de determinadas metas materiais, e nós sabemos que essa não pode ser a finalidade do funcionamento de qualquer área da sociedade. E, portanto, esta perda de perspectiva ética e da finalidade permitiu que a ganância de uns se superpusesse de forma clara aos princípios éticos que regulam toda a atividade humana. Daí a virtualidade de se falar e de se chamar a atenção para que a humanidade encontre uma forma organizada de se reencontrar e de recolocar de novo esta centralidade da pessoa como o seu fim primeiro da intervenção, no sentido de obviar a que situações como as deste lucro desmedido que foi toda a determinante da intervenção ao longo dos últimos anos, nos conduziu à situação da crise em que nos encontramos. Professor Alfredo Broto da Costa, ia dizer qualquer coisa? Eu ia dizer o seguinte, a propósito da utopia. Eu sou favorável à utopia bem entendida, mas se quisermos contrapor, eu diria o seguinte, do ponto de vista dos valores, o documento do Conselho Pontifício critica duas orientações claras que levaram ao mundo a esta situação. O liberalismo, por um lado, e a tecnocracia entendida como o único critério de resolver os problemas. Ora bem, eu diria, se o que se propõe é uma utopia, nós esperarmos que haja mais justiça e mais equidade só através de políticas liberalistas e tecnocráticas é uma utopia, essa é que é uma utopia que é absolutamente fantasiosa. Portanto, se formos comparar essas duas utopias, eu acho que a utopia de haver uma autoridade encarregada de zelar pelo bem comum mundial é muito mais realista do que a utopia de esperarmos que o liberalismo resolva o problema. Muito obrigada a ambos por nos apresentarem aqui este documento do Conselho Pontifício de Justiça e Paz. E se está interessado em conhecer melhor este documento sobre a reforma do sistema monetário e financeiro do Pontifício Conselho de Justiça e Paz, poderá encontrá-lo em eclesia.pt/CNJP. Fique bem e até de hoje a 8 dias.